Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Queria convidá-los a abrir comigo suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 9. Livro de Gênesis, não é difícil de encontrar, né? Ajudei os irmãos hoje. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. Teve um dia que eu fui pregar em Oséias, e eu mandei os irmãos abrirem Oséias. A minha cunhada, namorada do meu irmão, virou para mim e falou: Pedro, tem Oséias na Bíblia? Falei, tem sim. Hoje eu resolvi facilitar a vida dos irmãos, nós vamos ler o texto de Gênesis, está no primeiro livro aí, capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 9, você acompanha aí comigo a leitura. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Queridos, há uma terapeuta americana chamada Naomi Rosenblatt, e ela escreveu um livro falando a respeito de Gênesis, comentando Gênesis à luz da psicologia, da psicanálise. E é interessante, quando ela chega ao capítulo 11 de Gênesis, ela diz uma frase que é bastante célebre. Ela diz: toda geração constrói suas próprias torres. E ela começa a citar alguns exemplos. Nós poderíamos ver Paris, tem lá a Torre Eiffel, né? Roma tem a Torre de Pisa. Nós temos em Nova York grandes e enormes torres. Nós temos em Dubai o Burj Khalifa, que é um prédio gigantesco. Nós temos em Toronto uma grande torre. Todas as grandes cidades do mundo e nas mais diversas épocas erigem torres para demonstrar a sua grandeza. Isso porque o homem tem a síndrome de Babel. O homem quer fazer o seu nome grande, quer fazer o seu nome conhecido, e muitas vezes essas torres podem não ser prédios, literalmente, mas podem ser empresas, podem ser uma família com um nome a ser levado adiante, pode ser o apego ao poder, pode ser uma série de outras coisas que representam para nós as torres que queremos erigir. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui pessoas que aparentemente demonstram uma boa intenção, uma intenção inocente, mas que na verdade estão expondo o íntimo do seu ser, toda a maldade, toda a rebelião, todo o pecado que habita no coração humano. Vamos então ver verso a verso a respeito desse texto e compreender aquilo que Deus deseja nos falar nessa noite. Primeiro, o texto diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Está contextualizando. A história se passa algum tempo depois do dilúvio. Nós temos o grande dilúvio, onde se salva apenas a família de Noé, com os animais da terra, são preservados pelo Senhor no meio daquela grande tempestade que não findava.
E então, essa família ainda não havia se espalhado pela terra. Eles ainda estavam reunidos ali nas proximidades do monte onde a arca havia pousado. Bem, o verso 2 nos diz que sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Descendentes, então, de Noé, filhos, netos e bisnetos de Noé, começaram então uma jornada em direção a uma terra distante. Mas no meio do caminho eles encontraram essa planície de Sinara, região ali da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Era uma planície, um lugar bom, um lugar vistoso, interessante, com uma terra fértil, porque era irrigada pelos dois grandes rios ali da região. Então eles acharam que seria um bom lugar para construir uma cidade e aonde eles pudessem se instalar. É interessante que no livro de Gênesis, quando você olhar essa expressão partindo do Oriente, normalmente ela está associada não necessariamente a uma posição geográfica, mas ela está associada a uma posição espiritual, uma posição simbólica de distanciar-se do Senhor. Se você olhar, por exemplo, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o texto nos diz que Deus colocou um anjo para guardar a entrada do Oriente, porque eles foram enviados para lá. Quando nós vemos Caim partindo, ele parte do Oriente, e assim nós vamos olhando nesse contexto de Gênesis, que essa expressão não apenas diz que saiu daqui e foi para ali, mas que saiu daqui e foi se distanciar de Deus. Então, é o que está acontecendo aqui com esse povo. Eles partem em uma jornada, mas uma jornada também espiritual, de distanciamento do Senhor. No verso 3 nós vemos: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Alguém no meio deles teve uma brilhante ideia: vamos aqui erguer uma cidade, vamos começar a fazer tijolos, vamos montar aqui um grande forno e começar a queimar o barro para produzir tijolos, de modo que nós façamos uma cidade grandiosa com uma grande torre no centro. E começaram a desenvolver então, através dos recursos que tinham à disposição, seus métodos construtivos, para que pudessem avançar como uma civilização grandiosa. A ideia pegou. Aquele que deu a ideia parece que foi ouvido pela maioria e todos gostaram, falaram: é isso aí, esse é o caminho, vamos construir uma cidade, vamos fazer isso, vamos começar a produzir aqui os nossos tijolos, pega uma pá aí, vamos cavar, arrancar esse barro e começar a queimar isso, vai dar bom, vai dar certo. É isso que nós precisamos fazer. E o verso 4 prossegue dizendo que eles, em comum acordo, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aqui está o coração do texto. Aqui está o verso chave. Esse povo não apenas queria construir uma cidade, que aparentemente, como eu já disse, era um projeto inocente, talvez até louvável, a criação de uma cidade. Só que esse projeto ganha contornos malignos por conta da intenção que é demonstrada a partir dos interesses por trás daquele empreendimento. Eram interesses diabólicos. As palavras daqueles homens nos lembram as palavras da serpente em Gênesis capítulo 3, verso 5, quando ela diz à mulher: vocês serão como Deus. Aqueles homens queriam tornar o seu nome grandioso, queriam fazer conhecido o seu nome em uma competição com o próprio Senhor. Nós vamos construir uma torre que chegue aos céus, nós vamos construir uma torre cujo topo esteja próximo de Deus, para que nós possamos subir também e nos achegar até
os deuses. Homens com um coração orgulhoso, com um coração cheio de más intenções. E ainda, além disso, além de construir uma cidade, além de buscarem interesses orgulhosos, interesses ególatras, eles ainda demonstraram um desprezo profundo pela palavra de Deus, pela ordenança do Senhor. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, verso 28, você não precisa abrir, depois você confere, caso queira, Gênesis 1, 28, a palavra do Senhor diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus dá essa ordenança ao homem assim que o cria. Deus dá uma missão, uma tarefa, um mandamento a ele, dizendo: olha, você tem por obrigação que se multiplicar. Você não nasceu para ser apenas um, eu vou te fazer uma auxiliadora e juntos vocês vão povoar a terra. Vocês farão o meu nome grande, o meu nome conhecido em todos os cantos dessa terra. E então, nós vemos essa ordenança do Senhor sendo rejeitada por aqueles homens. Porque eles, ao invés de se espalhar pela terra, queriam se ajuntar. Ao invés de se multiplicar, eles queriam crescer em poder. E nós vemos que essa ordem do Senhor é muito séria, porque Deus ele não fala isso apenas a Adão ali no Gênesis 1, 28, mas posteriormente, logo após o dilúvio, logo após o momento em que as águas baixam, que as coisas se estabilizam, Deus mais uma vez diz a Noé, no Gênesis capítulo 9, versículo 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No verso 7, mais uma vez falando àquele povo, aos descendentes de Noé, a Noé e seus filhos, ele diz: mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. A ordem de Deus tinha sido bastante clara, bastante explícita, bastante enfática. Deus havia dito ao homem inúmeras vezes, e o autor de Gênesis, Moisés, faz questão de enfatizar essa ordem para que, ao chegarmos no capítulo 11, fazendo a leitura de Babel, nós sejamos capazes de compreender o tamanho do erro daquele povo. Além do orgulho, além do ego exaltado que eles tinham, querendo fazer o seu nome grandioso, eles ainda desprezavam completamente a palavra do Senhor. Eles não estavam nem aí para o que Deus havia os mandado fazer. Eles tinham uma ideia melhor, eles tinham um projeto mais interessante. Alguém teve uma ideia mais brilhante do que a do próprio Deus, e então eles decidiram se unir na tarefa de construir aquela cidade e de erguer aquela grande torre. O verso 5 continua dizendo: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Queridos, a arrogante exclamação de Babel: subamos até os céus, foi respondida com tranquilidade por Deus: desçamos. Não é em vão que o Salmo 2, capítulo 4, nos diz que Deus ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dos homens. Quando o homem se põe numa posição de inimizade com Deus, quando o homem se põe como adversário do Senhor, Deus se ri. Deus só tem como resposta a gargalhada, porque é impossível competir forças com o Senhor. É uma guerra completamente injusta, é uma batalha perdida,
Porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Senhor, o nosso Deus é poderoso, Ele detém todo o domínio, e Ele olha para os orgulhosos, Ele olha para os arrogantes, e Ele se ri. O texto, ele é um dos poucos textos das Escrituras que usam de uma linguagem irônica e até divertida. Se você olhar com atenção, você vai perceber o que acontece aqui. Aqueles homens queriam construir uma grande torre que chegasse aos céus. E Deus olha lá de cima e diz: eu vou ter que descer. Eu vou ter que sair daqui para ir lá ver essa torre, porque eu não estou enxergando. Eu não consigo ver daqui de cima essa torre tão grande que eles estão querendo construir. Hoje, nós temos grandes monumentos, grandes estruturas feitas pela mão humana. Nós temos a muralha da China, que você consegue ver do espaço. Nós temos as ilhas artificiais lá de Dubai, que foram construídas e que você pode olhar do espaço, você enxerga elas lá. Tantas outras obras grandiosas feitas pelas mãos humanas. Aquela torre que prometia ser uma grande construção que tocava as nuvens, ela sequer foi enxergada pelo nosso Deus. É claro que aqui o texto usa uma figura de linguagem. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas o texto faz questão de usar essa expressão dizendo que Deus desceu dos céus para ver a torre, justamente para mostrar que a arrogância, que o orgulho daqueles homens não eram nada comparado à grandeza do Senhor. Que Deus precisava então se mover dos céus à terra para que pudesse ser capaz de contemplar o que eles estavam querendo fazer. E então, no verso 6, nós temos: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. O Deus que conhece mentes e corações, Ele percebe o íntimo daqueles homens. Ele vê como eles estavam totalmente corrompidos pelo pecado, como eles estavam corrompidos pela maldade, como eles desejavam andar em caminhos obscuros e tortuosos. E antes mesmo que eles fossem capazes de concluir os seus planos malignos, Deus resolve pôr um freio. É interessante que nesse texto, eles sequer conseguem chegar a concluir aquela torre. Eles começaram a obra, mas Deus impede no meio do caminho. Porque aquilo em si já era um grande problema. Mas Deus nota, Deus se antecipa, Deus prevê que se aqueles homens não fossem freados ali, a maldade deles seria cada vez maior, e que os planos deles seriam cada vez piores, e que os intentos deles seriam cada vez mais perversos, e que eles chegariam em lugares aonde nós sequer podemos imaginar. Deus havia prometido a Noé que jamais destruiria novamente a terra pelo dilúvio. Porque a maldade daquele povo, daquela geração foi tão grande, foi tão intensa, foi tão terrível, que o único caminho era destruir todo mundo e começar de novo. Deus faz isso. E poucos anos depois, talvez alguns séculos depois, nós vemos de novo a maldade do homem crescendo, ampliando e se multiplicando, de modo que Deus agora tem de frear o coração humano antes que volte-se àquela geração do dilúvio outra vez. Mas Deus então intervém. Deus desce dos céus figurativamente aqui. Deus coloca então
um freio nas ações daqueles homens. Verso 7 prossegue dizendo: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Ao perceber então os interesses malignos daqueles homens, Deus resolve agir de forma pontual, de forma eficaz, de forma definitiva. Ele percebe que uma solução simples seria capaz de resolver o problema. Ele olha e no conselho da Trindade, eles chegam a um acordo de que aqueles homens falavam a mesma língua e isso era um facilitador para os seus interesses. Então, simplesmente mudando essa variável, mudando esse pequeno fator da linguagem, o problema estaria resolvido. E então ele muda a linguagem dos homens de forma que um não fosse capaz de compreender o outro. De modo que um falava e o outro já não entendia mais o que era dito. De modo que um ouvia A enquanto o outro dizia B, e surgiram então uma confusão de línguas ali, de forma que se tornou impossível continuar trabalhando em conjunto, porque não havia mais comunicação eficiente entre eles. Queridos, a comunicação ela é essencial para qualquer empreendimento humano. Para que qualquer ação do homem seja eficaz, efetiva, bem-sucedida, é necessário que haja uma boa comunicação. Se você quer ter um casamento feliz, um casamento bem-sucedido, você só vai conseguir se você e seu cônjuge tiverem uma boa comunicação. Se vocês falarem a mesma língua, se vocês se entenderem e chegarem em acordo. Você só vai conseguir ter uma família feliz se você falar e os seus filhos forem capazes de compreender aquilo que você diz, e você ouvir os seus filhos e entender as necessidades deles, e entender as fragilidades deles, e entender os problemas que eles enfrentam na sua vida. Uma sociedade empresarial, ela só vai ser bem-sucedida se os sócios conseguirem falar a mesma língua, se os sócios conseguirem se comunicar de forma eficiente. Uma obra de construção civil, uma ponte, uma usina, alguma coisa assim, só vai chegar ao seu final se os construtores, se os envolvidos em cada etapa daquele processo conseguirem se comunicar bem. Uma igreja, ela só será uma igreja forte, ela só será uma igreja vigorosa, ela só será uma igreja feliz e que agrade ao Senhor quando os seus membros falarem todos a mesma língua. Quando todos nós conseguimos nos compreender, quando todos nós conseguirmos nos comunicar bem e entendermos um ao outro, e amarmos um ao outro, e andarmos um no mesmo ritmo do outro. É só assim que as coisas prosperam, é só assim que as coisas avançam, e essa é a primeira lição que Deus dá àquele povo e a nós como leitores desse texto. A comunicação, ela é essencial para o nosso bem-estar, para o nosso sucesso, para a nossa prosperidade. Nós precisamos aprender a nos comunicar melhor uns com os outros. Nós precisamos melhorar a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros e de andarmos em sintonia uns com os outros. Nós temos que melhorar a nossa capacidade de convencer um ao outro pelo argumento e não pela força, e não pela briga, e não pelo bate-boca. Nós temos que nos comunicar melhor. Eu me lembro de uma vez, uma história muito interessante. Nós estávamos no seminário, e o seminário onde eu estudei fica na cidade de Anápolis, em Goiás. E eu estava lá, era um sábado, nós estávamos no pátio ali, eu e alguns colegas batendo papo, conversando, portão aberto, entra um grupo de 3 homens, usando
uma capa até os pés, um negocinho na cabeça, assim, barbas compridas, e nós olhamos de longe aquilo ali, que coisa estranha, mas nos lembramos que 2 quarteirões após o seminário havia uma mesquita muçulmana, e aí aqueles homens foram entrando, simplesmente entrando dentro do seminário presbiteriano, e nós olhando aquilo, fomos lá recebê-los. Só que eles não falavam português, eles só falavam árabe, e nós não falávamos árabe. O máximo que eu consegui falar foi salam aleikum, cumprimentar ali, além disso nada mais. E começou uma tentativa de comunicação entre esses 2 grupos. Foi engraçado, porque nós tentávamos falar português, eles não sabiam português. Nós tentávamos falar inglês, eles não falavam inglês. Um tentou falar em espanhol, eles não conseguiam falar espanhol. Só falavam árabe. E de repente um tira um caderninho do bolso com algumas perguntas escritas em português. Eu falei, agora vai fluir a conversa. E um perguntava, qual o seu nome? Lia lá no papel. Aí a gente respondia o nome. Ah, de onde vocês são? Aí a gente respondia, aí eles começavam. Ninguém conseguia entender a nossa resposta. Eles sabiam perguntar porque estava anotado lá. Mas quando a gente respondia, eles não sabiam o que a gente estava falando. Eu fico imaginando o que aconteceu ali naquela cidade. Eu fico pensando nessa cena que nós vivemos ali, e eles ficaram insistindo, tentando eles se comunicar com a gente, só foram embora depois que o cachorro do seminário veio correndo, latindo para o lado deles. Aí eles, tchau, e foram embora. Imagine naquele cenário, diversas línguas surgindo, e de repente um mandava, pega ali aquele tijolo, e o outro olhava e falava, quê? E começou uma confusão, justamente porque eles haviam se colocado numa posição de opositores a Deus, porque eles haviam traçado planos diferentes dos planos do Senhor, e Deus então interveio naquela história para evitar caminhos piores para aquele povo. Verso 8 diz, destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Bem, Deus havia dado uma ordem a eles, cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Aquele povo insistiu em permanecer aglutinado, em permanecer unido ali, para fazer o seu nome engrandecido. E através da ação soberana do Senhor, eles foram forçados a se dispersar. Eles foram forçados a cumprir a vontade do Senhor. Meus queridos, contra Deus não se luta. Contra Deus não se briga. Lembra da história de Jonas? Jonas ouve do Senhor a ordem, vai para Nínive. Ele não quer, ele vai para Tarsis. No meio do caminho Deus fala, é assim? Então tá bom, toma aí chuva, tempestade, vento, onda. E de repente ele é lançado ao mar. Um peixe o engole, o leva para Nínive e o joga lá na beira da praia. Contra Deus não se briga. Quando Deus deseja que algo se cumpra, Ele vai fazer com que a sua vontade se cumpra. É melhor nós estarmos alinhados voluntariamente a essa vontade do que sermos forçados contra a nossa vontade. É melhor ser um aliado do Senhor do que ser um adversário do Senhor. É melhor cumprirmos fielmente aquilo que o Senhor nos ordenou do que orgulhosamente nos colocarmos em oposição ao nosso Deus. Bem, concluímos com o verso 9 dizendo, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aqui nós percebemos uma brincadeira com as palavras, um trocadilho. Babel é a cidade que posteriormente se torna Babilônia. É o mesmo lugar, é a mesma região. E a palavra Babilu
que vem a ser a origem de Babilônia, ela significa justamente portão dos deuses, ou portão de Deus. Porque eles construíam, e isso se tornou posteriormente uma cultura dos babilônicos, eles construíam grandes torres, em formatos de pirâmides, como escadas que iam subindo, 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 e no topo dessas torres eles pintavam de azul, para dizer, chegamos até o céu, é o máximo que a gente consegue fazer. E ali eles chamavam aquela cidade de Portão dos Deuses, porque na ideia deles, os deuses que eles tinham iriam descer por aquela escadaria que eles haviam construído. E o autor aqui vai usar uma outra palavra agora do hebraico, que tem quase a mesma sonoridade de Babilu, que é Babel, que quer dizer confusão. Aquele portal dos deuses, aquilo que aqueles homens queriam construir, aquilo que aqueles homens se orgulhavam em fazer, se tornou em confusão, justamente por conta do seu orgulho. Veja, é uma história bastante interessante. Nós entendemos de onde surgiu então os povos, de onde surgiram as diferentes línguas, as diferentes culturas. Nós percebemos que Deus é soberano, que Deus age com poder, que Deus faz cumprir a sua vontade. Percebemos que a maldade do homem, ela não tem limites, e o homem sempre vai pender ao mal. Uma série de assuntos teológicos que nós notamos aqui nesse texto. Mas algo que eu acho bastante interessante, eu queria ver com os irmãos, é um paralelo que nós temos nessa história no Novo Testamento. A história de Babel, ela não se conclui aqui em Gênesis capítulo 11. Ela continua e ela tem uma reviravolta no capítulo 2 do livro de Atos. Vamos lá, vamos abrir Atos capítulo 2, a partir do verso 1 e fazer juntos essa leitura. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 13. Vamos fazer essa leitura de modo alternado. Eu leio os ímpares, os irmãos, os pares. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram umas sobre cada um deles. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Queridos, esse é um texto que faz paralelo, um paralelo histórico, um paralelo teológico. É um texto que
vai desfazer, de uma certa maneira, aquilo que Deus fez ali em Babel. Enquanto lá os homens se reuniram com intenções malignas, enquanto ali os homens se reuniram no intuito de praticar o mal, aqui em Atos 2 nós vemos homens piedosos se reunindo com o intuito de buscar a Deus e de obedecer à ordem de Cristo que havia sido dada a eles no capítulo 1 de Atos. Isso é interessante porque lá em Atos 1:4, Jesus disse a eles: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aqueles homens estavam ali reunidos para obedecer a Cristo. Eles não sabiam o que iria acontecer necessariamente. Eles não sabiam o que Jesus estava querendo dizer a eles com relação à vinda do Espírito Santo, com relação ao batismo com o Espírito Santo. Eles não estavam plenamente cônscios daquilo que Jesus estava ensinando, mas ainda assim, eles ficaram ao longo de 10 dias, no decorrer de 10 dias, reunidos no mesmo lugar, orando e buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento então, naquele dia, no dia de Pentecostes, dos céus veio a resposta do Senhor. O Senhor desceu uma vez mais até eles, agora não como como desceu em Babel, para olhar o que aqueles homens estavam fazendo e julgá-los e condená-los pelos seus erros e resolver uma confusão. Mas agora Deus desce para agraciar e para habitar no meio deles. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, agora passa a morar no coração dos seus servos, no coração dos seus fiéis. Veja, a concessão do dom de línguas ali em Pentecostes é um reverso da confusão que foi feita em Babel. Um teólogo chamado Alan Richardson, ele diz: quando os homens se vangloriavam de suas próprias realizações, o resultado só podia ser a divisão, confusão e falta de compreensão. Mas quando as maravilhosas operações de Deus são proclamadas, então cada homem pode ouvir o evangelho apostólico em sua própria língua. O Pentecostes iniciou um novo capítulo da história, na articulação de um evangelho em muitas línguas. Queridos, há muita gente que compreende de maneira diferente essa questão do dom de línguas, né? Mas nós compreendemos que as Escrituras nos mostram claramente que ao falar desse dom, a Bíblia está dizendo que homens e mulheres que eram incapazes de falar uma língua foram, por meio de uma obra milagrosa do Senhor, capacitados a falar em uma língua real, existente, humana, que eles não compreendiam. É como se nesse momento eu começasse a falar chinês, não faço a menor ideia como é que fala chinês, mas eu começasse a proclamar as maravilhas de Deus em uma língua que eu sou incapaz de falar naturalmente. Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. Aqueles homens que estavam reunidos ali no cenáculo começaram a falar de modo que os da Mesopotâmia, os da Frígia, os da Galácia, os do Ponto, os da Ásia Menor, os de cada canto que estavam ali reunidos, conseguiam compreender na sua própria língua o que era pregado e anunciado por eles. Assim como Deus confundiu lá em Babel a linguagem dos homens, agora Deus desconfunde e traz unidade da igreja por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio da proclamação do Evangelho. E o propósito disso é o mesmo de todos os tempos: fazer o nome do Senhor conhecido em toda a terra. O propósito é o mesmo desde o princípio, quando Deus diz a Adão: crescei, multiplicai e enchei a terra. Quando Deus reforça a Noé:
crescei, multiplicai e enchei a terra. Quando Deus diz aos filhos de Noé, crescei, multiplicai e enchei a terra, o propósito da vinda do Espírito no dia de Pentecostes é o mesmo. Quando Jesus disse, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, aqueles homens: sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O propósito de Deus sempre foi fazer o seu nome conhecido, glorificado e exaltado em toda a terra. Bem, para fecharmos então algumas aplicações dessa maravilhosa história, que para muitos é visto apenas como uma fábula, como uma ilusão, como um mito, como uma lenda. Mas para nós que cremos que a palavra de Deus é viva e verdadeira, ela deve ser para nós não apenas um entretenimento, mas ela deve ser aplicada e trazer verdades aos nossos corações. Então vamos ver algumas dessas verdades. Primeiro, que nós não sejamos como o povo de Babel, orgulhosos e arrogantes, buscando nossa própria glória, mas que nós vivamos para a glória do Senhor, obedecendo a Deus e servindo a Ele. Aquele povo foi infiel, aquele povo foi incapaz de obedecer, aquele povo buscava os seus próprios interesses e a sua própria glória. Que nós sejamos diferentes deles. Que nós, como servos do Senhor, não sejamos descendentes de Caim, como esses homens eram, da linhagem espiritual de Caim, desobedientes, rebeldes, que se afastavam do Senhor para o Oriente, que queriam viver distantes do Senhor, mas que nós sejamos como da linhagem espiritual de Sem. Que nós possamos então sermos fiéis ao Senhor, dedicados ao Pai, vivamos para a sua glória, para obedecê-lo, para cumprir a sua lei e as suas ordenanças. Uma segunda lição para nós: que nós possamos buscar subir até as nuvens. Esse é o tema do nosso mês de estudos. Suba até as nuvens. Mas não por meio de torres construídas de forma orgulhosa, mas que nós sejamos capazes de subir até as nuvens por meio de uma humilde vida piedosa. No domingo passado, o pastor Maicon pregou sobre isso, sobre nós subirmos até as nuvens por meio da oração, de vivermos entre duas dimensões, entre o céu e a terra, de fazermos como Elias fez ali no Monte Carmelo, de se prostrar diante do Senhor e através de uma simples, curta e objetiva oração, receber a presença de Deus no meio daquele povo e no meio da vida deles. Que nós sejamos assim também, que nós busquemos todos os dias subir até as nuvens, crescer mais, chegar mais alto, mais longe na nossa vida com o Senhor, mas que façamos isso pelos caminhos corretos, não através da nossa força, não através da nossa astúcia, das nossas ideias mirabolantes, que nós não sejamos construtores de torres, mas que nós sejamos homens e mulheres que se prostram aos pés do Senhor e que recebem graças vinda dos céus. Que nós sejamos capazes de subir até que Ele desça ao nosso encontro. Uma terceira lição é que a nossa vida se baseie no exemplo dos discípulos de Atos 2 e não dos babeitas de Gênesis 11. Que nós sejamos capazes de nos inspirar naqueles 120 que ficaram ali durante 10 dias reunidos, orando e buscando o Senhor, em obediência à palavra de Jesus, que era o mestre e Senhor deles. Mas que nós não sejamos como os de Babel, que se orgulharam, que se ensoberbeceram, que se tornaram arrogantes a ponto de atraírem sim a presença de Deus para o meio deles, mas uma presença irada, uma presença contrariada do Senhor, uma presença que não veio para trazer paz e bem a eles, mas uma presença que veio para trazer juízo e confusão no meio deles. Que nós sigamos o exemplo dos nossos irmãos de Atos, que receberam da parte do Senhor a sua graça, o seu favor,
e a sua habitação, a habitação do Espírito presente nos seus corações por meio do batismo que o Espírito nos dá. E por fim, a quarta e última lição, que nós sejamos capazes de permanecer firmes na missão de Deus, de fazer o nome do Senhor conhecido e adorado em toda a terra. Que nós sejamos capazes de proclamar o nome do Senhor aonde nós formos. Que nós sejamos capazes de crescer e multiplicar e encher a terra, mas não apenas de gente, mas de gente crente, de gente fiel ao Senhor. Que os filhos, que os nossos netos, bisnetos, que o povo nosso, que a nossa família seja gente temente ao Senhor, que proclame o nome do Senhor, que faça o nome do Senhor conhecido em toda a terra. Que se o Senhor nos levar daqui até ali, que ali nós sejamos pregadores e proclamadores da glória de Deus. Que se o Senhor nos trouxer de lá para cá, que aqui nós sejamos proclamadores e anunciadores da glória do Senhor. Que sejamos capazes de viver de forma que o nome do Senhor seja sempre exaltado nas nossas vidas. Que o nosso nome seja esquecido. Que nós sejamos capazes de nos diminuir, de nos tornar desprezíveis. Que nós sejamos capazes de, ao morrer, ninguém lembrar de nós. Mas que o nome do Senhor seja sempre conhecido. Que a glória do Senhor seja sempre manifesta. Porque esse é o propósito das nossas vidas. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Os mais experimentados aí na igreja presbiteriana devem se lembrar de qual é a primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster. Qual o fim principal de todas as coisas? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, ou gozá-lo dele para sempre. Que esse seja de fato o propósito das nossas vidas. Sermos adoradores do Senhor aonde formos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe então, mediante a sua palavra. Nesse momento queria te convidar a orar comigo e logo depois permaneça aí aguardando que nós temos mais uma canção a ser entoada e logo em seguida estamos despedidos. Feche seus olhos. Pai, que o Senhor abençoe nossas vidas uma vez mais. Ao sairmos daqui, que levemos essas instruções, que levemos essa palavra junto de nós, nos nossos corações, que ela encontre morada nas nossas vidas, que dê frutos, que produza raízes profundas e que nós sejamos capazes de nos lembrar desses dois exemplos, o exemplo de Babel e o exemplo de Atos 2, um exemplo a ser seguido e um a ser desprezado. Pai, que o Senhor nos ajude a andar de forma reta, de forma correta, adorando o Senhor, glorificando o Senhor por onde formos, que a nossa vida seja um testemunho da sua grandeza, da sua majestade, que nós possamos, Senhor, viver para a glória do Senhor e não para a nossa, que nós possamos subir até que o Senhor desça ao nosso encontro, que nós possamos fazer isso de forma humilde, de forma piedosa, de forma que agrade ao Senhor, por meio da oração, por meio dos meios de graça, buscando e vivendo para Ti, sendo Teu povo, sendo Tua igreja, nos reunindo para Te adorar e para Te buscar. Senhor, faça assim nas nossas vidas, é o que Te pedimos no nome de Jesus. E nesse momento, que o amor do nosso Deus Pai, que a graça redentora do Filho, Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo, esse que desceu ao nosso encontro, seja com todo o Teu povo, hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos, vão em paz, que o Senhor nos abençoe.